Aqui é o Vitor. Se você é terapeuta e quer lotar a sua agenda, mesmo que hoje não consiga viver só de terapia, nesse desafio de 3 encontros eu vou te mostrar como é possível faturar 7K por mês em até 90 dias, gerando resultados incríveis nos seus clientes através da PNL e finalmente fidelizando cada pessoa que passa pela sua clínica. Talvez você esteja pensando, será que isso funciona mesmo? Eu também já tive essa dúvida quando comecei. Eu estava exatamente onde você está hoje, inseguro, sem agenda cheia, mas cheio de medo de não conseguir pagar as minhas contas e achando impossível viver só de terapia. Mas aplicando exatamente o que eu vou te ensinar nesse desafio, em plena pandemia, eu consegui não só encher a agenda, mas viver exclusivamente de terapia, faturando até R$ 1.000 em um único dia. E eu não tinha um monte de indicações. Era só eu, a PNL e o método certo. E eu não vou te encher de vídeos de pessoas dizendo que conseguiram aplicar e alcançar os resultados tão bons, ou até parecidos com os que eu cheguei. Não. O que eu vou fazer é te mostrar o caminho real para você também conquistar esses resultados de um jeito mais rápido, mais direto, mais prático. Porque eu sei, você não está aqui para ver depoimentos de várias pessoas, e sim está aqui para aprender comigo, saber quais os passos, como aplicar na prática o que eu ensino para chegar aos seus 7.000 por mês. E quando a Alice nasceu, a minha filha, em 2016, eu estava começando na carreira de palestrante. Eu ainda trabalhava em outras coisas, fazia mil malabarismo e achava que não tinha tempo para nada. E olha que interessante, mesmo assim, eu me dediquei, eu estudava de madrugada, eu ensaiava no espelho para melhorar a minha palestra, e porque era o meu sonho. E ia para pequenos eventos, fazia ali pequenas palestras e aos poucos as portas elas começaram a se abrir. E aí eu me tornei um seminarista, comecei a ministrar 20, 25 palestras todos os meses, às vezes 3 palestras em um só dia, saía daquele dia acabado, mas era o que eu amava fazer. Me tornei também um treinador de programação neurolinguística, mas aí veio a falência total, 2020, a pandemia, tudo cancelado, zero evento, agenda vazia, e eu pensei, e agora? Deu de um dia para o outro a sensação de que era tudo que eu tinha construído tinha ido embora. Simples assim. E aí veio o medo de não saber o que fazer, o medo de não conseguir, de não sustentar a minha família, o medo de ter que recomeçar do zero. E foi justamente nessa fase que eu parei para pensar sobre tempo. Lá atrás, quando a Alice nasceu, eu jurava que eu não tinha tempo para nada, mas encontrei. E agora, no meio do caos, eu percebia que o tempo, ele sempre existiu. O que muda é o foco, na verdade. E foi aí, no meio dessa confusão toda, que eu entendi que talvez o problema nunca tivesse sido a falta de tempo, e sim a falta de direção. Depois que tudo parou, eu fiquei completamente perdido. Eu sabia falar para centenas, milhares de pessoas, mas eu não sabia como fazer uma agenda vazia se tornar cheia. E o pior, é que junto com essa incerteza vem um medo enorme, né? Medo de mudar, medo de tentar algo novo e não dar certo, medo de investir o meu tempo, o meu dinheiro em algo que talvez não funcionasse. E eu lembro, de verdade, de pensar se aquilo que eu ensinava às pessoas, que nesse caso era lidarem ali com os seus medos no palco, se eu estava travado, imagina quem estava começando do zero. Foi aí que eu percebi uma coisa: o medo ele é igual para todo mundo. A diferença é que o que a gente faz com ele. E essa foi a virada para mim, porque eu entendi que o mesmo medo que me paralisava era o medo que também fazia os meus clientes desistirem nas primeiras sessões. E se eu não conseguisse vencer o meu medo, como que eu ia ensinar alguém a vencer o medo deles? Então eu decidi que aquele medo não ia mais mandar em mim. Nessa fase, eu já estava trabalhando como terapeuta, as coisas estava começando ali a andar,
E eu estava entendendo todo o meu processo, aplicando tudo que eu vinha estudado, e foi bem nessa época que a Célia, minha esposa, ela virou para mim e disse assim, ó, que eu quero fazer o mesmo, né? Ela queria ser terapeuta e sair da estética e começar a atuar ali nessa nova área. E eu confesso que na hora eu fui contra, e eu falei para ela, Célia, você já tem uma carteira de clientes, ganha bem, para que você vai se arriscar? Mas ela olhou para mim com aquele jeitinho de esposa, né, que só ela tem, e disse assim, é o que eu quero. Eu tentei ainda argumentar, tentei convencer, mas não teve jeito. Ela foi e graças a Deus que ela não me ouviu, porque ela mergulhou de cabeça, se dedicou, estudou, começou a atender e eu fui vendo de perto o resultado dela. A agenda dela foi enchendo, os clientes voltavam, indicavam e ela foi construindo exatamente a vida que eu queria. E foi aí que eu aprendi uma das maiores lições da minha vida. Quando alguém realmente acredita no que quer, ninguém segura essa pessoa. E mais, assim, eu percebi que o apoio verdadeiro ele vem depois da certeza. Porque não dá para cobrar confiança se a gente ainda não transmite segurança. E foi vendo a Célia fazer isso que eu entendi ainda mais o poder da decisão. A decisão de se posicionar, de acreditar, de ir até o fim. Enquanto eu estava crescendo ali como terapeuta e a Célia começava a seguir o mesmo caminho, uma coisa ainda me deixava meio inquieto, a tal da PNL. Eu via resultados incríveis acontecendo, mas no começo eu também tinha as minhas dúvidas. Eu queria entender de verdade o que fazia aquilo funcionar. E como eu sempre fui curioso para aprender mais sobre a PNL, eu fui atrás de estudar mais a fundo. E foi aí que eu descobri o protocolo chamado RTM, a reconsolidação de memórias traumáticas. Vitor, é com que você trabalha? Não, eu vou lá na PNL. E a técnica, essa RTM, é uma técnica que também usa técnicas de PNL. E em casos sérios, como veteranos de guerra que sofriam de estresse pós-traumáticos, o resultado era impressionante. Em poucas sessões, mais de 90% das pessoas deixavam de apresentar vários sintomas. E eu pensei, se isso é capaz de ajudar alguém que viveu uma guerra, imagina o que não pode fazer por alguém que só precisava superar uma dor emocional. Aquilo me marcou. Eu comecei a estudar mais, aplicar, testar e foi vendo os resultados acontecerem ali de verdade nos clientes e em mim também. E foi aí que caiu a ficha. A PNL, quando é ensinada com base, com técnica e com propósito, não é moda. É um recurso poderosíssimo e ela vai gerar um crescimento e pode até se tornar algo incrível na sua sessão. Quando eu comecei a aplicar a PNL nos atendimentos, uma das primeiras coisas que eu pensei foi, será que eu posso mesmo usar isso como terapeuta? Será que o conselho permite? E talvez você também já tenha se perguntado isso. E eu entendo completamente por que a gente leva a sério o nosso trabalho e não quer correr nenhum risco ético. Então eu fui pesquisar, conversar com outros profissionais, ler as orientações e eu entendi algo muito importante. O psicólogo ou terapeuta, ele pode sim utilizar recursos complementares desde que haja clareza ética e transparência com o cliente. O que não pode é prometer o que não se pode garantir. Mas usar ferramentas que potencializam o processo, isso é totalmente possível e responsável. E foi aí que eu percebi que o problema nunca foi a técnica, o problema é o uso irresponsável dela. E é isso que separa o profissional sério do amador. Porque o profissional ético, ele explica, conduz com respeito e deixa claro o papel de cada recurso. Então, sim, dá para ser 100% ético, responsável e ainda assim usar a PNL como uma ferramenta poderosa para acelerar resultados. Uma coisa que eu escuto muito dos terapeutas é, Vitor,
Eu não sei como captar clientes. E esse é um ponto importante. Ou não sei nada de internet, tráfego, tecnologia. Para mim é complicado demais. E olha, eu entendo, porque quando eu comecei, eu também não fazia ideia de como tudo isso funcionava. Eu nem imaginava como seria fazer um tráfego pago para terapeuta. Nem sabia por onde começar. Eu só sabia de uma coisa: eu precisava atender. E precisava encher a minha agenda. E eu comecei com o que eu tinha: um roteiro bem estruturado, um método claro, um meu celular e muita vontade de ajudar pessoas. E foi isso que fez a diferença. Porque o que muda o jogo não é dominar a ferramenta, é ter clareza do que você está fazendo e por que está fazendo. Às vezes, o segredo não está em saber todas as técnicas, e sim em ter um caminho simples e seguir ele até o fim. É isso que traz resultado, foco, clareza e constância. No fim das contas, tudo isso me fez entender uma coisa muito simples: que o nosso trabalho como terapeuta vai muito além de uma sessão. Porque a primeira sessão é só o começo. O verdadeiro processo começa quando o cliente decide continuar. E é aí que entra o nosso papel: vender continuidade também. Não é empurrar a sessão, não. É sustentar a transformação que já começou. É cuidar de verdade. E foi quando eu entendi isso que tudo mudou. Por quê? Eu parei de ver a venda como algo errado e eu comecei a enxergar como um ato de amor. Amor pelo processo e amor pela pessoa que está na minha frente também. Porque quando a gente acredita no que faz e entrega a transformação de verdade, o cliente ele sente confiança. E é isso que cria um movimento. É isso que, para mim, é propósito. É sobre fazer parte de algo maior. Um grupo de profissionais que não só acreditam na transformação, mas são a própria prova dessa transformação. Ah, mas Vitor, o que é necessário para que nós consigamos ali entrar em um resultado muito positivo para alcançar os nossos 7K em 90 dias? Existem comportamentos que são estruturados para você ter resultado. Imagina só, você poder ter dias e dias, meses, anos para construir uma casa. Mas para demolir essa casa, você precisa, às vezes, apenas derrubar um pilar, certo? E isso você faz em pouquíssimo tempo. Talvez em questão de minutos você consiga derrubar uma casa que levou meses ou anos para ser construídas. E eu quero trazer para você aqui como um terapeuta geralmente ele derruba a casa dele para que ele não tenha o resultado que na verdade ele deseja. E o primeiro ponto é algo que os terapeutas acreditam, é que quanto mais tempo ficar com cada cliente, mais dinheiro ele vai ganhar e vai ter a agenda cheia. E você já se dedicou, buscou transformar vidas, acreditou que para prosperar como terapeuta precisa manter cada cliente por muito tempo, muitos anos, certo? E eu entendo esse caminho. Ele é cheio de desafios e muitas vezes até parece ser um único jeito possível de chegar até lá. Talvez você pense que manter clientes por longos períodos é garantia de agenda cheia e estabilidade financeira. Afinal, quanto mais tempo cada cliente fica, mais previsível parece o seu faturamento, não é? Essa é uma grande realidade. Só que o que ninguém nunca te conta é que essa lógica pode ser um grande limitador. O grande erro por trás dessa crença é que, ao depender de poucos clientes por muito tempo, você limita seu alcance e se torna refém de uma base pequena. Qualquer saída inesperada ali, ela pode comprometer a sua renda e a sua agenda também. E de verdade, já passou na minha cabeça que esse era um caminho no começo da minha jornada. E eu achava que quanto mais tempo o cliente ali, às vezes, ficasse comigo, melhor para a minha carreira. Mas eu percebi rápido que esse modelo me deixava inseguro e travava meu crescimento. E basta olhar ao redor. Quantos colegas ali, excelentes, você conhece que vivem com uma agenda quase cheia,
mas tem sempre aquela sensação de instabilidade. E quantas vezes as pessoas ali, quando um cliente antigo ele vai embora, bate aquele medo de não conseguir repor. O mercado ele está cheio de exemplos de profissionais que nunca evoluem porque ficam presos a poucos clientes fiéis e não conseguem expandir o seu impacto. E deixa eu te falar uma coisa. O problema não é com você, nem o seu esforço ou dedicação ali. O problema é um método tradicional que nos ensinam da forma errada. Que focar em manter o cliente para sempre ali, às vezes, em vez de criar transformação rápida e abrir espaço para novos casos e novas indicações, isso é o correto. Mas a percepção está errada. E se eu te dissesse que existe, de fato, um jeito diferente capaz de multiplicar o seu faturamento e seu impacto sem depender de manter cada cliente por anos. E sobre isso que eu vou te mostrar ainda nesse desafio. Fica comigo porque o jeito certo, ele pode realmente mudar completamente o seu jogo. E se no primeiro ponto vimos que como prender-se a poucos clientes por muito tempo parece garantir estabilidade, mas na prática limita crescimento e torna a sua agenda frágil, o próximo passo é olhar para outra crença que também parece lógica e segura, mas sabota silenciosamente seus resultados. Porque quando a ideia de segurança não está no tempo de permanência do cliente, ela costuma migrar para outro lado, ou seja, o acúmulo de certificados. Como se mais cursos por si só significassem mais clientes. E é aí que muitos profissionais trocam a dependência do longo prazo pela dependência do próximo curso, adiando o movimento que realmente enche a agenda. Posicionamento claro, comunicação de valor e aplicação prática do que eles já dominam. E vamos então entrar naquele jeito errado que as pessoas cometem, que é o nosso jeito errado 2. E você precisa trabalhar isso. As pessoas acreditam que quanto mais cursos então fizer, mais cliente ela vai ter. E olha que engano, né? Se você é daqueles que já investiu tempo, dinheiro e energia em uma série de cursos, sempre buscando se aprimorar para atrair mais clientes, saiba que eu entendo perfeitamente esse caminho. Você não está sozinho nessa busca, não. Eu sou assim também, vivia com essa mentalidade por evolução. Talvez você acredite que quanto mais certificados tiver na parede, mais fácil vai ser ali de lotar a sua agenda. Afinal, conhecimento nunca é demais, não é verdade? Mas o que quase ninguém te fala é que esse ciclo pode ser um grande sabotador do seu crescimento. O grande erro por trás dessa lógica é pensar que o segredo está no número de cursos, quando na verdade muitos terapeutas com poucas formações, eles já vivem de terapia, enquanto outros super qualificados continuam sem clientes. Eu também já caí nessa armadilha, achava que só estaria pronto para divulgar o meu trabalho depois que eu fizer mais um curso, tiver mais um certificado, e a verdade é que isso só me afastou do que eu realmente queria, ter uma agenda cheia. E pense em quantos colegas você conhece que colecionam cursos, mas que não conseguem transformar isso em clientes reais. Enquanto isso, há muitos profissionais com menos formações que estão prosperando porque sabem se posicionar e comunicar de uma forma que gera valor. E não é falta de vontade, nem de estudo, não. O erro está no método. E você passou a acreditar e que será só reconhecido pelo volume, talvez, do nível de conhecimento que você tem. E não é pela sua capacidade, não, de aplicar a transformação. É a sua capacidade em outros âmbitos que vai te desenvolver. Já o terceiro ponto que eu quero trabalhar aqui com você é que boca a boca ou redes sociais vão sozinhos sustentar a minha agenda. Você já deve ter ouvido e talvez até acreditado que se fizer um bom trabalho, os clientes vão te indicar naturalmente ou que basta estar presente nas redes sociais para que sua agenda ali ela se encha. E eu entendo essa explicativa, parece simples, parece prático e até confortável de acreditar.
que visibilidade e indicações orgânicas bastam para manter ali a agenda cheia e, no fundo, quem não sonha em ser reconhecido apenas pelo bom trabalho e pela reputação. Talvez você pense assim, ó, se eu atender bem e tiver alguns posts nas redes sociais, o boca a boca vai funcionar e os clientes vão chegar no automático. Ou ainda, só de estar no Instagram, os clientes certos vão me encontrar e meio que isso parece lógico, mas principalmente olhando e vendo ali os exemplos de profissionais que dizem lotar a agenda só com indicações ou postando de vez em quando, e o que ninguém te conta de fato é que essa crença pode ser o maior limitador do seu crescimento. O grande erro aqui é acreditar que só ser bom basta. O mercado hoje ele está saturado de bons profissionais, excelentes, e eles continuam invisíveis, enquanto outros nem tão qualificados se destacam, e você sabe que isso é real, porque sabem como fazer todo o seu marketing de uma forma, às vezes, simples, suave e que gera resultado. E aí, em um mês, às vezes, a agenda dessa pessoa ela pode estar cheia se ele acertar o caminho. E já nas redes sociais fazer isso. E quem não tem uma estratégia acaba postando para ninguém. Essa é a realidade. E se sente frustrado ao ver que poucos realmente engajam. E o segredo não está só em ser, mas também em parecer atrativo de forma intencional e profissional. E de verdade, eu já vivi durante um bom tempo investir energia em entender, atender bem, fazer algumas postagens, esperando que indicações viessem, mas eu percebi que mesmo com clientes satisfeitos, a agenda oscilava demais. E quando eu tentei usar redes sociais sem direcionamento, parecia que eu estava falando para o vento. Esse ciclo de ansiedade, de depender do acaso, me mostrou que só boas intenções e presença digital não garante estabilidade. E veja a realidade do mundo hoje, muitas pessoas fazendo isso e continuando com a agenda vazia. E ao mesmo tempo, profissionais que dominam o posicionamento estratégico conseguem crescer, mesmo com menos tempo de carreira. Estudos de mercado mostram que mais de 80% dos terapeutas, eles dependem exclusivamente do boca a boca. E por isso enfrentam altos e baixos financeiros. Outros, mesmo com poucos seguidores, eles constroem uma autoridade e geram demanda consistente, aplicam estratégias de forma correta e comunicam de forma atrativa. O diferencial ele está em criar um sistema profissional. Você é um profissional, meu amado, minha amada. E para transformar o seu resultado em presença e resultados na vida de outras pessoas. Isso não é culpa sua, não. Não falta talento nem dedicação. O que faltou é o método correto. E ninguém te ensinou como transformar a sua reputação em presença online, onde um motor confiável e de crescimento, ele gera resultado para você. O erro foi acreditar que bastava esperar pelo reconhecimento, quando o certo é aprender a comandar a sua própria demanda. E se você pudesse usar o boca a boca e redes sociais de forma estratégicas, simples e assertivas, potencializando ali o que já faz de melhor, sem depender do acaso, isso não seria bom para você? O próximo ponto que eu vou trazer aqui para você é algo que eu realmente cometi durante muito tempo, que é justamente o começar a sessão dando explicações teóricas para provar ali a competência. Você, como terapeuta dedicado, provavelmente já sentiu a pressão de mostrar todo o seu conhecimento logo na primeira sessão. E é uma realidade. Muitos fazem isso. E, afinal, você estudou muito e quer que o cliente perceba isso desde o início. É comum acreditar que quanto mais teoria e conceitos você apresenta no começo, mais o cliente vai confiar e valorizar seu trabalho. E essa busca por provar competência até parece lógica e até honesta. Mas o que quase ninguém percebe é que esse caminho, na prática,
ele pode afastar o cliente. O grande erro aqui é transformar a sessão em uma aula, quando na verdade o cliente ele quer solução, acolhimento e resultado, não uma avalanche de explicações técnicas. E eu também, como eu falei para você, eu caí nessa armadilha. E no começo eu achava que precisava mostrar para todos que eu sabia aquilo que eu estava aplicando e com maestria o que eu aplicava. Mas aí eu percebi que quanto mais eu explicava, menos conexão eu criava. O cliente ele ficava calado, distante e a sessão ela perdia força. E basta você observar quantos profissionais excelentes gastam tempo demais tentando ali ensinar e acabam vendo clientes desmotivados ou até desistindo de continuar. Pesquisas em comportamentos mostram que a maioria das pessoas buscam alívio para suas dores não em uma aula técnica. E resultado, sessão, teoria, afasta mais do que aproxima. E diversas meta-análises mostram que o que mais prevê resultado, o que mais gera resultado, é a qualidade da relação terapêutica, empatia, acolhimento e acordo de metas, mais do que método em si. Quando a intervenção acompanha o que o cliente valoriza, alívio prático, apoio, passos claros, a adesão aumenta e a desistência cai. Sessão muito teórica, sem conexão com a dor imediata ali do cliente, elas tendem a afastar. E não é falta de capacidade que você carrega. O problema é que ensinaram que provar competência, e nós vemos isso na nossa vida, é natural, isso traz respeito. Quando, na verdade, o que constrói respeito é gerar transformação real na vida do seu cliente. E se existisse um jeito de começar ali a sua sessão e criar uma conexão, gerar uma confiança tão profunda e fazer com que o cliente queira continuar, isso não seria bom para você? O próximo ponto que eu vou trazer aqui para você, a maioria das pessoas cometem esse erro. O que eles fazem? Eles buscam entender o motivo da consulta antes de construir uma conexão profunda e real. E é comum que no início da sessão, o terapeuta ele queira rapidamente entender o motivo da consulta, através de perguntas ali que direcionam para isso. E eles fazem isso acreditando que é o ponto de partida para um atendimento eficaz. Às vezes, na ânsia de acertar ali, recorre a técnicas aprendidas ou a perguntas estratégicas logo de cara, projetando a intenção de já conduzir a sessão de forma técnica, desde o primeiro minuto. E muitos acreditam que, ao perguntar ali, por que você está aqui? Ou até tentar forçar um espelhamento, sabe aquele espelhamento forçado mesmo? A pessoa acha que isso é rapport, mas ela não entende o rapport a fundo. Copiando ali gesto, postura ou a palavra do cliente, já está estabelecido ali uma confiança e conexão. E parece ser o caminho mais profissional e seguro. E especialmente quando se quer mostrar preparo e domínio das ferramentas. A grande verdade é que quase ninguém percebe é que aplicar técnica ou pergunta estratégica logo no início pode ser o maior sabotador da conexão com o seu cliente, com o seu paciente. O que realmente transforma uma sessão não é seguir um roteiro mecânico, mas sim saber o momento exato de trazer cada estratégia. Quando o terapeuta ele faz perguntas ou usa técnicas no automático tentando acelerar o vínculo, acaba criando uma barreira invisível. O cliente ele sente, mesmo sem saber explicar, que está diante de alguém que, na verdade, o que ele está fazendo ali é certo, mas não está sendo de verdade. O segredo verdadeiro ali, ele está em dominar o timing. Conexão real se constrói primeiro com presença, leitura sensível do momento e só então, com a técnica certa, aplicada com maestria, é aí que o cliente se abre, relaxa
e sente que pode confiar em você, porque percebe que está diante de um profissional que vai além do manual, alguém que realmente entende de gente. E é essa experiência que muda tudo dentro de uma sessão. Eu mesmo já passei por isso. Quando eu iniciei ali os meus atendimentos, eu queria mostrar preparo, eu preparava cada técnica que eu ia aplicar, que isso seria o melhor. E eu aprendi logo de cara, achando que era assim que se conquistava confiança. Mas só percebi a diferença quando eu comecei, de verdade, a sentir o cliente, a esperar ali o momento certo da sua abertura, da sua causa, para poder fazer algo mais incisivo. E principalmente de estar presente ali de verdade com ele. A transformação ela veio quando eu deixei de agir no piloto automático e eu passei a construir o clima certo antes de qualquer abordagem técnica. E eu reitero aqui, diversos estudos em psicoterapia mostram que a qualidade da aliança terapêutica é o principal fator para o sucesso do processo que você vai fazer. E isso depende de empatia, confiança, sintonia real. Não é só pergunta técnica, não, amado e amada. Ou espelhamento artificial. Pula essa fase e vai para um nível maior. Clientes relatam que só sentem confiança quando percebem autenticidade, presença e atenção ao momento, não quando são submetidos a um interrogatório técnico desde o início. Profissionais que dominam o timing ali das perguntas, dos processos em si, com o uso estratégico dessas técnicas, eles colhem resultados muito superiores e geram vínculos duradouros com os seus clientes e pacientes. Não é falta de vontade ou técnica. O erro está em acreditar que a conexão se constrói apenas com perguntas e técnicas aplicadas no automático. A diferença de verdade ela está em saber ler o momento e deixar que a técnica potencialize o vínculo, não que o substitua. Você entendeu esse segredo? E depois a gente vai aprofundar ainda mais nisso. O próximo ponto que eu vou trazer aqui para você é o pior de todos e que mais faz um terapeuta perder clientes. O que eles fazem? É encerrar a sessão falando o preço ou prometendo enviar por mensagem. O segundo é ainda pior, né? Muitos terapeutas, eles no final ali da sessão, eles sentem desconforto ou insegurança na hora de abordar o valor do atendimento. É comum achar que ser direto ou adiar a conversa sobre preço vai tornar o processo mais confortável, tanto para si quanto para o cliente. Isso mostra uma limitação, na verdade, do próprio terapeuta. Concorda? Acredita-se ali que, ao falar o preço logo no final, ou ao prometer enviar depois por mensagem, isso será mais ético ou menos constrangedor. E falar o preço tem um grande problema quando você fala sem ter estrutura também. A intenção, ela parece ser evitar qualquer pressão, dando espaço para um cliente decidir sem se sentir acuado. Agora, o que quase ninguém percebe é que essa abordagem, pensada para ser discreta ou amigável, na verdade, ela fragiliza todo o processo de decisão do próprio cliente. Encerrar a sessão falando preço sem uma condução estratégica faz o cliente sair com dúvida, sem clareza de valor e muitas vezes sem desejo genuíno de continuar. Por quê, Vitor? Quando o preço é tratado com um detalhe ou um incômodo, o cliente ele percebe a insegurança. E essa insegurança é transmitida para ele. O segredo está em conduzir a sessão de forma tão acolhedora, envolvente, transformadora, que ao final o cliente esteja tão convencido ali do valor antes mesmo de perguntar o preço. Assim, o desejo de dar continuidade surge naturalmente e a conversa sobre valores se torna apenas um passo lógico e não um obstáculo.
Eu mesmo, depois de muitas palestras, já vivi muito esse desconforto e no início eu achava que era mais respeitoso evitar o assunto ou deixar para resolver depois por mensagem, mas percebi que quanto mais eu adiava, mais difícil ficava para o cliente ali tomar uma decisão. E mais inseguro eu me sentia no meio do processo. É fácil perceber esse padrão. Terapeutas que não conduzem o encerramento da sessão de forma estratégica têm mais dificuldade de fidelizar clientes e transformar atendimentos únicos, ali o seu primeiro atendimento, em um processo realmente que vai ter continuidade com aquela pessoa. E quando você vê os estudos em psicologia de consumo, eles mostram que decisões importantes, elas são tomadas quando existe envolvimento emocional. É natural, tudo que você faz tem uma base emocional também. Clareza de valor e confiança precisam estar pautados ali para essa decisão. Nunca quando há dúvida ou insegurança na comunicação, os profissionais que conduzem o processo com naturalidade e segurança têm taxas de continuidade muito maior. Você quer ter um resultado bom? Você vai precisar desenvolver essa característica. Quando você fala de preço sem antes criar o desejo, clareza de valor e envolvimento emocional, você está falando ali só com o lado racional do seu cliente. O que realmente decide na prática é o lado emocional. É naquele momento, é nesse momento ali que o cliente ele sente a confiança em você e no processo. Se ele se imagina vivendo a transformação e ele quer continuar. O racional, ele só entra depois para justificar a decisão e por isso, se você aborda o valor sem ter construído uma emoção e conexão, a dúvida e a insegurança acabam travando a continuidade. O desejo ele tem que vir primeiro. O preço só faz sentido quando o cliente já percebeu, na verdade, né? Sentiu e quis o valor do que você entrega. Não é falta de ética, nem insegurança pessoal. É método. É um método tradicional que não ensina a importância de criar desejo e valor antes de falar sobre preço. O erro está em tratar o valor como um detalhe, não como uma consequência natural de um processo bem conduzido. Você consegue entender a estrutura e importância desse processo? E depois de mergulharmos juntos nesses 6 jeitos de demolir o resultado de vários e que muitos terapeutas conseguem demolir seus resultados com esses comportamentos, o que costuma travar também a evolução ali de tantos terapeutas, eu quero te convidar a respirar fundo e refletir um pouco. Talvez alguns desses pontos eles tenham tocado em algo aí dentro. E isso é natural, porque meu objetivo aqui é justamente provocar reflexão e abrir espaço para uma nova possibilidade. Nossa conversa de hoje foi sobre enxergar com mais clareza onde os obstáculos invisíveis que acabam limitando a sua jornada e a partir desses reconhecimentos, começar a preparar o terreno para uma transformação real. Então, antes de encerrar, vamos relembrar rapidamente aqui o que nós exploramos. Falamos sobre os 6 jeitos errados que muitas vezes, sem perceber, um terapeuta ali, ele acaba se segurando e o potencial dele não é totalmente utilizado. E se você se viu em algum desses pontos, não se preocupe, tá? Isso é natural, isso faz parte do caminho. Reconhecer o desafio já é parte do primeiro passo para uma mudança. E saiba que você não está sozinho. A maioria dos profissionais passa por essas dificuldades. E perceber isso sem culpa já mostra maturidade e vontade de crescer. E agora eu deixo um convite especial aqui para você. Na próxima aula do desafio,
eu vou te mostrar o jeito certo, quais são os pontos que você precisa colocar no seu comportamento, e eu quero te apresentar a etapa por etapa como você transforma esse desafio que nós estamos fazendo aqui em oportunidade de crescimento na sua vida. Você já está com o terreno arado, está tudo preparado e agora é necessário nós semearmos da forma correta. Se você sente que chegou o momento de fato de virar essa chave, não pode perder esse encontro. Enquanto isso, aproveita para compartilhar aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção, que dúvida ficou ou se já viveu alguma experiência também em relação a se ver ali bloqueado. Eu faço questão de ler tudo o que você escrever ali, tanto eu como a minha equipe, até para melhorar o próximo conteúdo aqui para você. Muito obrigado por estar aqui hoje. Foi um prazer dividir esse tempo com você. Se cuida e a gente se vê na próxima aula para dar o próximo passo rumo a se tornar um terapeuta 7K. Ou seja, ganhar 7.000 por mês em até 90 dias.